Paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus por mais esta rica oportunidade de estarmos na sua casa, estarmos buscando a face do nosso Criador, Senhor e Salvador. Oremos. Senhor, mais um dia na Tua presença, mais um dia em que o Senhor nos dá o privilégio de estarmos na Tua casa. Te louvamos, Pai querido, por estas portas que se abrem, pela oportunidade, Pai, de louvarmos, adorarmos e bendizermos o Teu santo nome. Agradecemos ao Senhor, Pai querido, porque o Senhor tem nos provido, o Senhor tem nos mantido, Pai querido, de pé. E queremos, Pai, nesse dia, nesta manhã, aprender mais do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Paz seja convosco. Amém. Amém. Você vem à noite, não? Ah, vem? Não, porque eu quando o cara não vem de noite, é porque não vem à noite, né? Porque tem que dar um certificado de oportunidade. Graças a Deus pela vida de todos, pela vida dos gays. Visitante. Queremos receber o nosso Estamos meditando no tema Teologia da Alegria, sobre o subtema Bíblia, fazendo a nossa breve revisão. Falamos na semana passada sobre o testemunho do Senhor que torna sábio os simples, não os que são sábios segundo o mundo, não os que se acham inteligentes, mas aqueles que são simples, aqueles que se submetem à vontade e ao querer do Senhor. Falamos que muitas vezes procuramos as respostas nas Escrituras e as respostas elas estão lá, talvez de uma maneira não clara, mas elas estão lá. Falamos que a pessoa que tem uma mente saturada com a palavra de Deus e é submissa aos seus pensamentos tem uma sabedoria que até a eternidade provará ser superior a toda a sabedoria secular existente no mundo. Estava vendo um estudo essa semana em que ele falava que inteligente todo mundo pode ser, mas sábio só aqueles a quem Deus concede. Você pode ser inteligente e você não saber usar a sua inteligência. E a sabedoria, ela procede de Deus. Nós temos a sabedoria humana e nós temos a sabedoria divina. A palavra de Deus, ela foi escrita para que nós pudéssemos ter certeza das promessas do Senhor. Apesar da tradição oral de ter marcado a igreja no começo, não a igreja primitiva, mas antes, as pessoas elas não tinham material escrito, porque era muito caro, e aí a tradição era oral. Então eu falava com meus filhos, eu falava com a minha esposa, e esse contato ele era apenas verbal. Apesar disso, nossa vontade pervertida e percepção imperfeita nos levam a ações muitas vezes estúpidas. Nós sabemos o que temos que fazer e mesmo assim nós agimos de maneira diferente. E quando nossos fracassos e aflições ameaçam nossa certeza de fé, porque é isso que acontece quando nós fazemos besteira, quando nós cometemos ações que divergem das Escrituras, nós medimos a nossa fé ou medimos a nossa salvação de acordo com a nossa situação atual. E a única saída é voltarmos para a palavra de Deus. Falamos também sobre a ação do maligno, que ele é unicamente vencido pela palavra de Deus. Tá? Quando a gente vê o exemplo de Mateus capítulo 4, nós vemos claramente a ação, o diálogo entre Jesus Cristo e Satanás, e ele vence ele através da proclamação da palavra. O objetivo número 1 de Satanás, ele não é destruir, ele não é roubar a sua salvação, porque nós temos meditado, isso é impossível, é algo que foi dado por Deus, mas ele pode tirar com alegria. Ele pode fazer com que você passe a murmurar, ou você passe a olhar para um dia como esse, e você veja ele como um dia nublado, como um dia que vai chover, que vai estragar o seu dia, mas você não consegue ver que é um dia mais fresco, um dia em que o Senhor permite que não esteja aquele calor escaldante. E são formas de você utilizar, você visualizar as bênçãos do Senhor. Você pode olhar isso. As mosquinhas estão aí em cima da flor. Você pode olhar para o tempo como algo bendito, como algo maldito. E Satanás ele implanta nas nossas mentes, como eu disse, não algo que vai roubar a nossa salvação, mas vai tirar a nossa alegria. Nós vamos começar a atentar para coisas pequenas em vez de coisas grandes.
temos uma arma ofensiva em relação à ação de Satanás, que é a espada do Espírito, lá em Efésios 6,17. Só que eu não posso puxar a espada do Espírito que você tem na cintura, nem você tem a minha. Se você não se dedicar à meditação e à leitura da palavra com diligência, o que vai acontecer é que você vai procurar a espada para você utilizar nas suas lutas do dia a dia, você não vai encontrar. Você não vai saber o versículo certo. Você não vai encontrar a arma necessária para lutar contra aquelas situações. Eu tenho mudado um pouco as minhas orações diante de algumas dificuldades, em especial financeira, e eu tenho declarado de uma maneira diferente, não pedindo para que Deus abra a porta ou Ele desembarace e tal, mas eu tenho declarado: Deus, tem essa fonte, tem aquela fonte, tem essa forma, tem essa forma, e até aqui o Senhor tem me abençoado dessa maneira, mas se te apraz que o Senhor me abençoe de uma outra maneira, o Senhor é o abençoador. E quando você começa a agir dessa maneira, é uma estratégia que eu tenho usado para mim, você começa a tirar o olho das ações do momento. Porque quando a gente está focado numa coisa em especial na área financeira, a aposentadoria que não chegou, a pensão, eu estava conversando com uma senhora que é divorciada, ela fica guardando a pensão do marido em relação ao seu filho. Eu falei para ela: você tem que parar de olhar para isso, porque você vai se angustiar. Você vai colocar as suas forças e as suas fontes no homem, e não no Deus que vai te dar a bênção. Só falei para ela: ore, Senhor, eu reconheço que essa pensão tem sido um auxílio na minha manutenção financeira, mas eu não dependo disso, eu dependo do Senhor. E aí você tira o foco das coisas e começa a colocar o foco em Deus. Satanás, ele quer que você coloque o foco na situação, na dificuldade, na problema financeiro, emocional, de saúde, o que quer que seja. Isso faz com que você retroceda e tenha tristeza. Um pouquinho voltando atrás, o que você falou aí do que o mal faz a gente ver o dia de uma forma, mas não é questão de nós mesmos, assim. Se a gente buscar mais a Deus, a gente vai ter uma ótica diferente. Você está repetindo o que eu falei, só não, isso. Sim, eu assim, não questão do mal, é a gente próprio que acaba não tendo essa ótica, mas conforme a gente vai buscando mais a Deus, a nossa ótica ao ver o dia, as coisas vão mudando. Foi exatamente o que eu falei. Nenhuma atitude boa parte da gente se não vir pelo Espírito Santo. É exatamente o que eu falei. O maligno, ele quer tirar nossa alegria e coloca em nós coisas contrárias, e nós temos que ver a coisa positiva. Foi exatamente o que eu falei. Se a palavra de Deus não habitar em nós, nós a procuraremos em vão e nós encontraremos quando o inimigo atacar. E aí, no final da aula da semana passada, que foi uma aula só, nós falamos sobre um homem chamado Hudson Taylor, que foi o fundador da Missão para o Interior da China, e falávamos sobre as dificuldades que aquele homem passava, em que ele ia pegar o evangelho, não tinha automóvel, não tinha internet, não tinha nada. E aí aquele homem pegava a carroça e saía andando, aquele calor e a dificuldade, e a rejeição, a perseguição. Mas todos os dias, quando as pessoas elas iam deitar, e eles estavam todos juntos, ele preparava um lugarzinho para ele, 2 horas da manhã ele acordava, e ele acendia uma vela, e ele ia ler. Ele ia das 2 às 4, oração e leitura. Estava naquele retiro que a gente estava, um rapaz, o eleitor lá que estava falando, ele falava que ele fez um voto com Deus de acordar cedo, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, e meditar na palavra de Deus, mas ele começou a ter dor de cabeça durante o dia. Aí ele entendeu que aquele era um voto de tolo, e ele decidiu parar. E eu fiquei olhando aqui, eu achei tão estranho, porque algumas vezes eu já fiz votos como esse. Quando algumas dificuldades vinham, eu simplesmente orava a Deus pedindo que Deus me fortalecesse. Aquilo era muito fácil, muito tranquilo. Já compartilhei com vocês que uma vez, uma época na minha vida, eu acordava todos os dias às 4 horas da manhã e ficava das 4 às 6, sem nenhum tipo de problema. Trabalhava com gráfico. Nunca tive problema, porque eu orava a Deus. Eu falei: Deus, eu sabe que eu preciso de ter um tempo de oração com o Senhor, eu preciso de leitura da palavra, mas eu também trabalho com maquinário e se eu tiver com sono eu posso até me machucar de sério com relação a isso. Então eu peço que as minhas 4 horas de sono
elas sejam suficientes com 8 horas ou 10 horas de sono. Isso foi mais de ano fazendo isso, Rosângela é prova disso. A gente tinha uma edícula em que eu orava das 4 às 6, quando era às 6 horas eu descia, ela orava, ela subia para ficar lá das 6 às 7, depois ela descia, nós tomávamos café e nós tocávamos o nosso dia, não tinha problema nenhum. Tá? Esse homem, ele veio falando da condição de você realmente se dedicar à oração e leitura da palavra. Eu vejo muitas vezes os cristãos com tanta dificuldade a tantas coisas, em especial quando voltadas para as coisas do Senhor. A gente fica com sono para ler a Bíblia, fica com sono para orar, mas não fica com sono para sair, não fica com sono para churrasco, não fica com sono para nada. A gente acha dificuldade para todas as coisas. Parece que quando a gente fala da casa do Senhor, eu vou mensurar se está chovendo, se não está chovendo, se está sol, se não está sol, se está calor, se está frio, entendeu? E quando é atividade de lazer, ninguém pensa nisso. Quantas vezes você deixou de ir para uma atividade de lazer porque estava calor, frio, chovendo, alguma coisa desse tipo? Ninguém deixa. Mas nós, quando falamos da casa do Senhor, a gente vira aquele véu espiritual, né? Hoje eu não vou porque está assim, hoje eu não vou porque está assado. Gente, a gente tem que parar com essas desculpas não colam nem para a gente, entendeu? Nem para a gente, tá? Eu entendo as dificuldades, eu entendo tudo, mas será que mensura como a nossa vida espiritual? Tenho falado, se a gente chegar mais cedo na casa do Senhor, e ninguém chega cedo na casa do Senhor. Mas que é tão difícil, não sei. Eu fico imaginando as pessoas no trabalho, na escola, entendeu? Vocês chegam todo dia atrasados. Se as pessoas realmente, se por exemplo Moisés, quando ele vai começar o treino dele, começa 8 horas, ele chega 8h30. E os alunos ficam esperados assim: oi Moisés, cadê? Não sei o que é. É que estava muito calor, estava muito frio, estava muito chovendo. E aí eu decidi esperar um pouquinho. Mas a gente não faz isso, gente. Mas para a casa do Senhor a gente faz. Isso mede o cristianismo e o nosso grau de amor ao Senhor. Mas cada um tem o seu próprio coração. Cada um demonstra o amor ao Senhor como assim o deseja. E aí o novo, entrando na aula de hoje, ele vem falando uma exortação séria. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não contém, nós já meditamos sobre isso. A palavra de Deus, ela não é inútil. Pelo contrário, ela é verdade nas nossas vidas. Ela é a fonte de vida, ela é a fonte de fé, poder, esperança, liberdade, sabedoria, consolo, segurança e vitória sobre o nosso maior inimigo. E aí nós pensamos que o nosso maior inimigo é Satanás ou o mundo, mas o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nós somos o nosso maior inimigo. O nosso bom humor, o nosso mau humor, a nossa reclamação, o nosso mal-estar, tudo isso provém de expectativas que nós temos no nosso coração. Assim seria de estranhar que aqueles que tinham conhecimento de causa tenham dito, Salmo 19:8. Salmos 19:8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ele ilumina os olhos. Os preceitos do Senhor são retos. E aí você tem que ter isso como uma realidade na sua vida, ou não. Tá? Para mim, os preceitos do Senhor eles são retos. E por serem retos, eles têm que alegrar o seu coração. Por isso que nós passamos por dificuldades, mas quando você se volta para as Escrituras, ela tem que gerar em você alegria. Salmos 119:16. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. E aí, essa primeira parte da frase ela é muito ligada com a segunda, que ela fala da dificuldade que nós podemos ter de esquecermos das instruções do Senhor. Mas nós só esqueceremos das instruções do Senhor se não tiver prazer nos seus decretos. Você tem prazer nos decretos do Senhor? Você tem entendimento da ação divina de Deus, do poder, da soberania dele? Se você tiver esse entendimento, você vai ter prazer nele. E quando você tem prazer, você não esquece. Nós não esquecemos as coisas que nos trazem prazer, mas nós esquecemos facilmente aquelas coisas que nos são
nos trazem algum tipo de tristeza. Salmo 119, 97. Esse é um tapa na cara da pessoa, né? Das pessoas, dos cristãos. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Tá? Quanto tempo você se dedica para a leitura das Escrituras todos os dias? Ah, pastor, 5 minutos. Essa é a medição do seu amor pelo Senhor. Ah, mas eu não tenho tempo, é correria, eu tenho uma criança pequena, meu pai está com problema, eu não tenho dinheiro. Quanto amo a sua lei é a minha meditação todo dia. Então você diz que você ama uma pessoa e você não dedica tempo a ela, é uma mentira. Eu amo a minha filha, mas eu não interajo com ela. Eu amo a minha esposa, mas eu não interajo com ela. Eu amo o Senhor, mas eu não leio a palavra do Senhor. Salmo 119, 111, Melícia, por gentileza. Está com a Bíblia aí, Daniel? Está com a Bíblia aí? Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constitui o prazer do coração. Novamente, a mesma informação de Salmo 19, 8. Ele vem dizendo que os testemunhos, as palavras recebidos, eles foram recebidos como um legado perpétuo. É uma coisa que vai marcar na minha vida por toda a vida. É algo que eu tenho que carregar por toda a minha vida. É que eu me perdi. Porque me constituem prazer no coração. As Escrituras, novamente pergunto, as Escrituras, elas te são prazerosas? Ou é um fardo você ler? Acabei de ler, enfim. Entendeu? É interessante que com algumas pessoas, não são todas, mas com algumas pessoas, com a Vânia, por exemplo, a gente começa a meditar no discipulado, e aí quando a gente vê, eu falo assim, acabou o tempo. Mas como é que foi isso? Não foi, por quê? Porque é prazeroso. Não que o assunto esteja sendo tratado e seja prazeroso, mas você tem prazer em saber que a solução de muitas coisas, dificuldades, ela é assim. O irmão do Gabriel Sampaio, Rainer, ele é uma figura. A gente começa a fazer o discipulado, quando acaba, ele fala, não, mais um ponto. Eu falo, não, cara, acabou o horário. Eu digo, não, mas só um minutinho, a pessoa espera. Você entende a diferença? Você faz isso por quê? Porque aquilo te é prazeroso. Tem um rapaz lá que eu comecei a atender lá de Minas Gerais, um pastor da Assembleia de Deus também, e ele fala, pastor, eu preciso mais. Não dá para marcar mais o tempo? Vamos marcar 2 horas? Eu falei, cara, não dá. Não, mas vamos diminuir o tempo. Porque se a gente tem numa ação prazer e alegria, aquela coisa não é dificultosa. Ela nos move a fazer de novo. Jeremias 15, 16. Ou Daniel ou o Moisés. Daniel, como é que é Daniel? Jeremias 15, 16? Sim. Aqui, ó. 15, 16. Fica em pé para ler, hein, cara? Senão a gente não vai ouvir você não. É, tá. 15, 16. Fica em pé aí. 16. Aqui, ó. Olha o dedinho. Aí. Virei. Fica em pé. Fica em pé aí, filho. Fica mais alto. Chamadas a tua palavra. Não, achadas. Achadas da tua palavra. Logo comi a tua palavra que foram Gozo gozo e alegria para o coração. Pois pelo teu nome sou chamada ao Senhor Deus. Obrigado. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. E aí, até estava discutindo essa semana com a Menise, se é um texto literal, mesmo dentro de uma área espiritual, mas o que o profeta Jeremias está dizendo que quando ele encontrou a palavra do Senhor, ele se alimentou dela. Ele não conseguiu simplesmente deixar aquela palavra ali. Ele comeu
e aquilo quando ele comeu foi gozo e alegria para o seu coração. O seu ser se alegrou em ler as Escrituras Sagradas. Entretanto, devemos procurar essa alegria como cristãos que buscam prazer. Você deve ler as Escrituras porque elas te alegram? É claro. Se te alegrarem, claro. Né? Devemos jogar o combustível da palavra de Deus todos os dias na nossa alegria, no fogo da nossa alegria? Sim. Você só consegue manter a alegria da sua salvação através da imersão na palavra do Senhor. Se a palavra do Senhor não fizer parte do seu dia a dia, você vai ser um crente cada vez mais frio, mais murcho, mais vazio. Você não vai conseguir mais se manter em pé. As dificuldades elas vão vir sobre a sua vida e você não vai conseguir reagir. Você vai ser levado. Porque você tem que entender que é que nem metrô quando está cheio. Se você não tiver uma força nas pernas, as pessoas elas te levam para fora da estação. Em São Paulo a gente vê muito isso. Entendeu? É tanta gente que as pessoas te levam. Ou você consegue se manter firme ou não. As lutas da vida são iguais. Elas vêm como aquela cena da onda vem batendo na pedra. Assim, pá! Se você está firme, você permanece. Se você não está firme, você é levado junto com a correnteza. Muitos cristãos ou pseudo-cristãos, eles têm sido levados pela correnteza porque não têm as Escrituras. Não há nada que qualquer ser humano possa acrescentar à parte da palavra. Quando eu começar a falar de coisas que não procedem da palavra, vou buscar outra igreja. Porque a única forma de você subsistir nesses dias de hoje e os dias por vir, que vão piorar, não adianta vir com 7 ondinhas, estamos virando 22, 23, usar blusinha branca, você pode fazer o que você quiser, os dias eles só vão piorar, e ou você tem os pés firmados nas Escrituras, ou você vai ser levado para a correnteza, não tem outra opção. A palavra de Deus fala da casa que foi alicerçada na rocha, bateram ventos da alma. Se você preferir uma ilustração um pouco mais infantil, tem a casa dos 3 porquinhos, que o lobo sopra de palha e vai embora. Engraçado que a palha que Cristo fala lá no Apocalipse, né? A palha é a madeira, entendeu? Que queima, mas o de tijolo soprou e não foi. Ou você alicerça na rocha, ou você se perde. Devemos jogar o combustível da palavra todos os dias no fogo da nossa alegria? Realmente devemos. Não apenas todos os dias, mas todos os dias e todas as noites. Salmos capítulo 1, verso 1 e 2, Moisés, por gentileza. Cadê o Nicolas? Dormiu até mais tarde hoje? Bem-aventurado 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e a sua lei medita de dia e de noite. E na sua lei medita de dia e de noite. Quem que é a roda, conselho dos ímpios, caminho dos pecadores e roda dos escarnecedores hoje? É isso aí que tem que se roubar do seu tempo. É isso que tem que roubar do seu tempo. Não adianta você dizer para mim que você não consegue fazer as coisas. Tem que roubar do seu tempo. Ontem estava sentado eu, Rosângela e Luísa, fazendo um lanchinho de família ali, batendo papo. E se alguém não tirar o celular de perto, a gente pega. Porque vai. E aí a Rosângela pegou para mudar a música, já vimos usar, e aí a Luísa pegou para não sei o que, eu peguei. Aí eu olhei, a gente tinha eliminado a nossa reunião por causa desse maldito. Entendeu? Por causa disso. Ontem estava lá na escola, minha filha fazendo a rematrícula dela, e a mulher lá com o celular falou assim: será que se tirar o celular da gente a gente vai morrer? Tipo, tem uma pane mundial, entendeu? Cai 4G, 5G, 3G, 2G, 1G, EH, cai tudo, entendeu? Será que a gente consegue viver? A mulher falou assim: não, a gente morre.
Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Então pergunta para você, não precisa responder. Se você tem uma atitude que para você é prazerosa, uma atitude que não é prazerosa, qual que você vai escolher? Entendeu? É assim que nós agimos. Por que a gente não medita tanto nas Escrituras? Porque ela não é tão prazerosa para a gente quanto um filme da Netflix, ou quanto um jogo eletrônico, ou qualquer outra coisa. Porque se fosse, nós teríamos nos dedicando em relação a isso. Relacionamento conjugal funciona muito nessa área. Quando as pessoas elas começam a achar prazer muito mais no trabalho, muito mais nisso, naquilo, na mesa do bar. Por que o cara vai ficar na mesa do bar se ele tem uma esposa que ele ama de paixão? Não fica. Por que a mulher vai trair o cara se ela tem um relacionamento perfeito com o seu marido? Não trai. Por que a pessoa vai sair da igreja onde ela congrega se está tudo certo? É por isso que esse negócio de você ficar, eu vou aqui, vou lá, vou aqui, vou lá, eu não tenho problema com isso. Mas o que acontece é que a gente tem a mania de achar que a gente pega o melhor daqui, e a gente quer que o lugar nosso seja igual, e não há. Nós temos uma série de imperfeições, a começar por mim. E nós temos que meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, porque se nós não fizermos isso, nós seremos enganados. João capítulo 15, verso 11. Ingrid, esse prazer é o verdadeiro objetivo do Senhor ao falar conosco. João capítulo 15, verso 11. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Cristo está preocupado com a nossa alegria, a nossa vida de alegria e a nossa alegria na palavra do Senhor. Você tem que começar a olhar para as Escrituras não como uma obrigação, mas como algo que vai te ajudar na sua vida para que você seja mais feliz. Não buscar nossa alegria todos os dias na palavra de Deus significa abandonar a vontade revelada de Deus, ou seja, você fica à sua própria sorte. Quando você não separa tempo na leitura das Escrituras, você fica na sua própria sorte. Você não tem mais o auxílio, você não tem mais ajuda, porque você decide que o seu dia, ele pode sim começar sem que Deus esteja presente. Não, mas a dificuldade tal, é porque é a venda tal, é porque é a entrega tal. Você decide que o seu dia ele pode começar sem a presença de Deus. E eu já falei para vocês, quando você vê que o meu devocional não saiu cedo, é porque eu não fiz. Eu posso até ter lido o texto, mas eu não fiz. Alguma coisa aconteceu. Ou seja, mesmo as vidas, elas não são mais importantes do que o meu relacionamento com o Senhor. Eu decido acordar 7 horas da manhã para atender o Ares. O que eu vou passar para o Ares se eu não meditei na palavra? O meu coração. Se você vai para o seu labor diário sem a meditação nas Escrituras, as suas decisões elas vão ser carnais e humanas. Porque você não convidou o Senhor a iniciar o seu dia. E isso não é uma vez só. É como nem casamento. Quando você casa, não é uma declaração que você faz num dia específico, diante de Deus, a igreja, Satanás e seus demônios. É uma decisão diária. Todos os dias você tem que declarar aquilo, tem que preparar aquilo, tem que fazer aquilo acontecer. Porque se você não fizer, o casamento, o relacionamento, ele vai se deteriorando. Com Deus é a mesma coisa. Nós temos que nos dedicar em relação ao Senhor. Então, exatamente como a senhora fala agora, a oração e a Bíblia é a sua amizade, o seu vínculo com Deus a cada dia. Como você tem as suas formas de se relacionar com as pessoas, é o seu contato com Deus a cada dia. Deixar de se relacionar com o Senhor é pecado. Tudo bem? Quer falar também do pé? Não?
É mais importante que saber? Não. Isso é pecado. Que nós não tratemos a Bíblia como algo inútil. Se o fizermos, estaremos nos opondo a nós mesmos e desprezando os santos que trabalharam e sofreram pela palavra de Deus. As Escrituras Sagradas, elas não chegaram nas suas mãos sem ser pelo preço de sangue. Se você acha que as Escrituras Sagradas, elas sempre estiveram traduzidas no português para você ler, você está enganado. Houve um tempo em que a simples tradução da Bíblia era digno da pessoa ser martirizada e queimada numa fogueira, porque a igreja, ela se entendia detentora dos princípios eclesiásticos e ninguém poderia entender. A pessoa, ela pregava de costas para Deus, falando em latim, ninguém entendia nada, absolutamente nada. As pessoas não cresciam naquilo. É por isso que, para mim, pregadores que pregam em línguas estranhas, eles não ensinam nada. Não ensinam nada. Porque você não entende. Você pode até achar que o momento é um momento espiritual, mas não entende nada. Então, as Escrituras estão nas suas mãos com preço de sangue. Preço de sangue. Pessoas morreram para que a Bíblia estivesse nas suas mãos. Tem um amigo do missionário que nós abençoamos lá de Moçambique. Inclusive, agradeço aos irmãos. Nós temos alcançado muitas pessoas pelo Ministério Portas Abertas. Várias pessoas têm entrado em contato comigo. E nós temos feito propósitos mensais, entendeu? Várias pessoas. Eu vejo isso como bendito da nossa igreja, de estarmos abençoando a obra missionária. Mas o cara falou que ele chegou numa aldeia, e aquela aldeia, ela falava um idioma, que era um idioma meio português, com inglês, com francês, era um idioma próprio deles. Não havia gramática, não havia português, não havia nada, não havia a língua. Ele teve que desenvolver todo um processo de gramática para então escrever a Bíblia, para aquelas pessoas poderem entender. 8 anos o cara está nesse processo. 8 anos ele está ali, falando, tentando de alguma maneira, entendeu? Entender a língua daquelas pessoas, para que então, traduzindo a língua daquelas pessoas, ele possa pregar o Evangelho. E ele faz isso simplesmente por amor ao Senhor. Martinho Lutero enfrentou os governantes seculares e eclesiásticos na época, que tinham o poder para bani-lo e até executá-lo por suas opiniões sobre a palavra de Deus. Esse homem, um dia, ele se deparou com um texto em Romanos, que a salvação vem pela graça de Deus. E ele começou a se questionar. E ele começou a ver que algumas coisas não estavam batendo. Ele começou a escrever coisas e começou a questionar coisas, e as pessoas começaram a ficar cada vez mais incomodadas, até que chamaram ele num pleito. O Papa fez parte, ele falou assim: o Papa não está sabendo disso. E aí aqueles homens de Deus olharam para ele e falaram assim: você repudia os seus livros e os erros que eles contêm? E Lutero respondeu: como sua majestade, os senhores desejam uma resposta simples, responderei sem papas na língua. Enquanto eu não for convencido pelas Escrituras e pelo raciocínio claro, não aceito a autoridade de papas e concílios, pois já se contradisseram entre si. Minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. A sua consciência, ela é prisioneira da palavra de Deus? Quando você vai agir, quando você pensa em alguma coisa, você faz o quê? Você mensura aquela ação em relação à palavra de Deus ou não? Se a sua mente ela não estiver saturada da palavra de Deus, você vai agir segundo o seu coração. Lutero desapareceu de repente, logo depois que o decreto da sua condenação foi promulgado. Um grande artista refletiu em seu diário: eu não sei se ele está vivo ou foi assassinado, mas de qualquer forma ele sofreu pela fé cristã. Se perdemos esse homem que escreveu com mais clareza que qualquer outro nos últimos séculos, que Deus conceda o seu espírito ao outro. Se Lutero está morto, quem agora nos explicará o Evangelho? O que não poderia ter ele escrito nos próximos 10 ou 20 anos, e aquele homem sumiu por causa da perseguição.
E o que ele faz? Ele continua escrevendo, ele continua trabalhando igual Elias e os profetas de Baal, em que aquele homem começa a pregar o Evangelho, ou melhor, desculpa, o profeta Elias e os profetas de Baal, perdi a minha atenção, tá? Desculpa. Elias e os profetas de Baal, em que homens começaram a pregar a palavra e foram perseguidos. E aí um certo homem do rei guarda eles e fala para Elias: olha, eu guardei esses homens, alimentando eles com pão, com água. Sempre existiu pessoas que proclamam o Evangelho. E aí a minha pergunta para você é: você vai se deixar se calar? As lutas da vida, com os seus espinhos, eles intentam contra essa alegria e felicidade da sua vida. Ele não estava morto, Lutero, e continuou escrevendo por mais 25 anos. E junto com muitos outros reformadores, recuperou-nos a palavra de Deus das prisões da tradição eclesiástica. Que nós possamos poesar a palavra de Deus como eles, que nós possamos fazer como eles fizeram, sacar a espada de Deus e utilizá-la com ousadia. Aleluia. Para eles, ela era uma espada muito poderosa contra o inimigo. Martinho Lutero sabia tão bem como qualquer outra pessoa que cada dia com Jesus nem sempre é melhor que o dia anterior. E de acordo com o biógrafo Roland Baton, ele escreveu as palavras na sua maior depressão, Castelo Forte. Abre aí, vamos ler. Está escrito aqui, ó. Castelo Forte, qual que é a menina, Vinícius? 206. 206. Nós tentamos cantar mais cedo, mas aí eu comecei com uma outra melodia e bagunçou tudo. E no 206, deixar a Jane puxar o começo, pelo menos senão eu vou tocar um louco e puxar a telinha. Vai lá. Você consegue? Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz, mais rápido, persegue Satanás com ânimo cruel, astuto e muito rebel, igual não há na terra. A força dominada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabei quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não poderiam dominar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza.
medos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte nos chegar, com Ele reinaremos. Aleluia. Senhor Deus, te louvamos por esse primeiro período, sim, Pai, em que nós podemos, Pai querido, proclamar em altas vozes o hino que o Teu Filho, Pai, compôs em momentos de perseguição e até depressão, Deus. Louvamos ao Senhor, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e o Senhor, Pai querido, multiplica a sua misericórdia de eternidade em eternidade. Te louvamos, adoramos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido, amado Deus.